Ruth Castro em Fala aí Brasil. Fala aí, Brasil, meu povo, minha pova, meus amores, minhas amoras, como estamos? Graças a Deus estamos bem. Por quê? Porque o bem é a luz, e a luz precisa permanecer dentro de nós. Por isso, precisamos estar sempre bem. Apesar das circunstâncias, muitas das vezes, na maioria, né, dizer que não. Bom, gente, vocês estão acompanhando a treta da Damares Malafaia? Gente, eu gostaria muito de dizer para vocês assim, olha, nessa treta, nessa briga, eu torço é pela treta. Eu tô do lado da treta. Mas não é bem assim. Por que eu tô dizendo que nessa treta eu fico do lado da treta? Gente, eu tenho que dizer um negócio para vocês que não vai ser agradável, mas é a minha verdade. Tá? Eu nasci dentro do meio que hoje em dia é chamado de evangélico. No meu tempo era crente. Tá? Dos dois lados da família. Meu pai e minha mãe se conheceram, namoraram dentro da igreja quando eram jovenzinhos. Então, os meus avós, os pais deles também já eram de lá. Entenderam que isso aí é o meu universo familiar, tá no DNA, não tem por onde fugir. Não tem uma segunda opção dentro do meu histórico familiar. Não tem uma segunda opção. Tá? Então, eu já nasci com o meu umbigo plantado nesse universo. Tá? Evangélico. E assim, de uma família até hoje, gente, dentro desse contexto das duas famílias, dos dois lados, sem mentira nenhuma, gente. Eu tenho mais, quando eu parei de contar, zerei, eu tenho mais de 30 pastores dentro do meio familiar. Fora missionária, né? Porque hoje em dia tem até pastora, né? Enfim. Tá? Então, eu quero deixar isso claro antes de eu falar por que eu estou do lado da treta. Tá? Ou é por isso que eu estou dentro da treta. Também dentro do meu DNA, no meu universo familiar, eu nasci num contexto político, tá? Com políticos na família. Inclusive, nossa, cabo eleitoral, no começo, vai da Kombi, vai pra cá, vai, enfim, vai ser fiscal quando não existia a tal das urnas eletrônicas, né? Enfim, então eu tô falando do que me é próprio, do que eu conheço. Não é de ouvir falar, não é no achismo. Geralmente eu tô aqui como achóloga, mas dessa vez não, gente. Então eu vou dizer do fundo do coração, lamentando, mas esses universos evangélico e político são podres separadamente. Juntou aí a podridão geral. Tá? E eu sei o que eu tô falando. Então, ontem eu estava conversando com um amigo sobre essa treta, e eu falei para ele, olha, gente, inocente, ele chega no céu facinho. Bom, nesse âmbito, não estou dizendo nos outros assuntos, mas no assunto evangélico e político, tá? Honesto, no âmbito político, é eleitor, e não o político, seja ele quem for. No meio evangélico, honesto é a bunda de banco, aquele que senta no banco, vai ali, faz a sua oração, recebe uma mensagem, na maioria das vezes, uma mensagem que, na nossa linguagem, né, eu vou na igreja beber água, me refrescar, me alimentar. Então, é água batizada, é água com cachaça, na maioria das vezes. Tá? Mas o bunda de banco não tem noção. Então, ele é perdoado pela inocência por Deus. É querido e inocentado. Tá? E eu falo, é aquilo, eu tenho gente dentro. Então, o que eu ouço não é dentro da igreja, é fora dela. No meu universo particular, familiar e etc. Tá? Eu já fiz parte de lideranças. E aí, eu perdi a minha virgindade. Eu ia falar outra, né? Mas a minha inocência nesse âmbito, quando eu fui convidada a fazer parte de liderança. E aí, como diz um amigo meu, eu conheci o que é isso pelo fundo, olhando as partes íntimas. Gente, é uma corrupção, é uma sujeira daqueles que você menos espera. Tá? Que é por isso que eu fico pela treta. Porque aqui mistura-se política e o evangelho. Política e religião não deveria se misturar nunca, mas enfim, eu tô falando do meu universo, tá? Então, quer dizer, eu gostaria de estar do lado da treta. E assim, se eu tirar esses dois nomes, continuo ao lado da treta sempre. Bateu política e religião, tô do lado da treta. Sabe por quê? Porque a treta mostra a verdade, traz à tona o que está oculto. E é o que está acontecendo nesse caso. Só que nesse caso, eu tenho que ficar do lado da Damares. E eu vou explicar para vocês. Vamos ver a treta? Vou mostrar aqui o resumo da treta, né? Olha isso, gente. Olha o que a Damares falou. E aí você já vai entender porque que eu tô do lado dela. Além de instituições, que a senhora já falou aqui nominalmente uma delas, pessoas também estão fazendo lobby em cima da CPMI e do INSS para impedir a investigação? Estão, e o tempo todo, e com os argumentos assim muito, vamos evitar danos. Por exemplo, eu vou falar algo aqui que me machuca muito. Nós estamos identificando igrejas nos esquemas de fraudes aos aposentados. Aí quando se fala de um grande pastor, vem a comunidade, não falem
não digam, não investigam, porque os fiéis vão ficar muito tristes. Então, essa CPMI do INSS está chegando em lugares que a gente jamais imaginava. Grandes igrejas no Brasil estão sendo apontadas na CPMI do INSS. E isso me machuca muito, Basília, me machuca muito. Esse vídeo é um desafio à senadora Damares Alves. Ela abriu a boca dizendo que grandes pastores e grandes igrejas estão envolvidos na fraude da questão dos aposentados do INSS. Ou a senhora dá os nomes, ou a senhora é uma leviana linguaruda. A acusação é grave e séria. E dá o nome também de que líderes pediram para a senhora calar a boca. Se já não bastasse Satanás e os ímpios que nos odeiam para nos caluniar, vinha alguém dita evangélica para uma denúncia dessa gravidade sem dar nomes? A senhora não aprendeu com Jesus, não? O que Jesus falou em Mateus 5,37? Seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Isso é dúbio! Nós não estamos aqui para tapar sol com peneira, nem para passar a mão na cabeça de ninguém dessa lama vergonhosa. E a senhora vem com essa conversa fiada? A senhora não é digna. Se a senhora não mostrar com provas e os nomes, a senhora não é digna nem de ser evangélica, que dirá o voto dos cristãos. Guarde a sua língua. E se a senhora não tem os nomes e as provas, cale a boca. Bom, tá vendo? Um já começando a entregar o outro, mas vamos agora à análise, tá? Nós estamos identificando. Ela não falou, nós identificamos, já temos como certo. Nós estamos identificando, ou seja, ainda está em processo de investigação. Ela não afirmou, tá? Ela não abriu um vídeo, como eu estou abrindo aqui. Olha, gente, vou contar um negócio para vocês. Não, não foi assim. Ela estava dentro de uma entrevista, e dentro da entrevista ela foi perguntada pela CPMI e ela deu uma resposta para não comprometer nem a CPMI, a investigação que ainda está em curso, e não comprometer ninguém. Nós estamos, né? Tá? Então, ela está averiguando ainda, estão investigando esquema de fraude, né, da CPI lá do Careca, do INSS. Ela está sendo entrevistada, ela está dando uma resposta mediante a uma pergunta. E aí ela fala como evangélica, que é o que eu estou falando, eu estou nesse meio, eu estou entendendo perfeitamente o que ela está falando. E aí quando a gente fala de um grande pastor, gente, é de qualquer um, até dos que já foram meus, que é considerado o grande pastor. E é um filho da mãe, corrupto, ladrão, eu também não vou dar nome. Mas não é esse que vocês conhecem, entendeu? Mas é um grande, tá? E eu vi, descobri, fiz um dossiê com N tretas, vindo desse sujeito que eu estou citando, e é isso que ela está falando, vindo de um grande, porque tem muitos grandes pastores. Agora, uma lacraia acha que é só ele, Ela não citou nome porque ela está exemplificando, e a gente vai perceber que ela está exemplificando o que ela queria trazer ou não queria, está sendo muito sutil na entrevista, porque por causa do próprio meio evangélico é o primeiro a apedrejar. Ela vai falar isso. É isso, eu já cansei de passar por isso. Quando eu estava na liderança, que eu vi que eu chamava a gente, olha aqui, é verdade, é verdade. Irmã, você está certinha, mas fala nada não, para não comprometer. Irmã, você está certa, eu vou orar por você. Mas vai sozinha, luta sozinha. É um meio podre, gente, é um meio podre. Família de Deus é a bunda do banco, não quem está no comando. E eu já vou dizer para vocês o que eu fiz com esse pastor que eu estou citando, que foi meu. Ele me chamou e falou assim, tô sabendo que a senhora tem um dossiê assim. Tenho sim. Olha o que ele falou para mim. A senhora não tem medo, a senhora anda por aí de madrugada, a senhora trabalha com morador de rua na madrugada. Quanto mais no lugar que a senhora mora, eu já cansei de falar para vocês que eu moro em Auma, que é um bairro. Inclusive, uma vez eu estava fazendo vídeo com vocês aqui, vocês escutaram. Pau. Eu falei, tá tudo bem, é normal aqui. Aí ele falou assim, a senhora anda por aí de madrugada, a senhora mora num bairro violento? A senhora não tem medo de estar passando e receber uma bala perdida? Isso foi uma ameaça velada. Cala a boca que eu te mato. Né? E aí eu falei para ele, não. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e o livram. Eu não tenho medo, porque o Senhor, meu pastor, é Jesus. E os anjos dele acampam-se ao meu redor. Agora eu vou falar um negócio pra você. Eu tomei a caneta e tava com a caneta de ouro na mão, gente. Caneta de ouro. Aí eu tomei a caneta, tinha uns papéis na mesa dele, sabe? Que eu não sei se aquilo é documento. Não dane-se. Quer saber? Tá? Peguei a caneta e falei assim, vou mostrar um negócio pro senhor. Aí fiz um círculo no papel, com a canetinha dele, olhando assim, rabiscando. Fiz um monte de bolinha dentro do círculo e fiz uma bolinha do lado de fora.
E aí falei, pai, tá vendo esse círculo aqui? Isso aqui é igreja. Tá vendo essas bolinhas todas aqui dentro? São as ovelhas que Jesus chamou pro seu aprisco, para serem cuidados por ele. Tá vendo essa bolinha do lado de fora? É o Senhor. O Senhor é um empregado que recebe grana para cuidar das ovelhas. O Senhor não é uma ovelha. Não. O Senhor recebe para fazer esse papel e rouba. Eu não estou preocupada com o Senhor, o que o Senhor pode fazer por mim. Eu pertenço a isso aqui, eu sou ovelha de Jesus. Ele deu o sangue dele por mim. Então, se eu receber uma bala perdida, é porque ele achou que o Senhor merece mais ter vantagem sobre mim do que eu sobre o Senhor. Estou esperando essa bala até hoje, ó. Já tem 20 anos isso, gente. Eu não me mudei. Estou aqui. E ainda tenho dossiê. Enfim. E é isso que ela falou. Que as pessoas... E olha, tinha muita gente que me ligava de madrugada. Irmã Ruth, olha, confere isso aqui, vai no endereço, você vai achar prova. Mas não me comprometa. As pessoas não querem se envolver. As pessoas não querem lutar. Tá? Uma desculpa assim de... Olha, pode chocar. Pode comprometer. Pode comprometer o nome de Jesus. Compromete o nome de Jesus, essa palhaçada. Compromete o meio evangélico, essa sujeira. Isso compromete. Porque aqueles que estão do lado de fora, que são de outras religiões, ou não tem religião nenhuma, falam, é isso aí que vocês chamam de Deus? Eles não entendem que Deus não tem nada a ver com isso, que Jesus está fora dessa sujeira. Eles não entendem que são lobos vestidos de cordeiro para comer os cordeiros, as ovelhinhas. Tá? Eles se fingem de ovelhas, se entram no aprisco para arrebanhar, para exterminar o aprisco de Jesus, do verdadeiro pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor quem? O Senhor Jesus. Não é o Senhor Malafaia, grande pastor. Grande pastor é Jesus. Eu sou o bom pastor. Palavras de Jesus. Pastor é Jesus. E aí, eles não entendem isso. Desculpa, mas agora eu vou falar tudo que eu penso a respeito até de algumas ovelhinhas. Que parecem bodinhos também, sabe? Porque tem o lobo para passar a mão nas ovelhas e tem os bodes, que quer os alimentinhos das ovelhas e alguma coisa a mais, tá? Porque, gente, tem muita gente, não é pouco não. Se bobear, a maioria tá na igreja para conseguir benefícios de Deus. Eu dei o dízimo para Deus me dar em dobro. Então você não tem amor a Deus e nem amor a Cristo, você não tá para aprender a beber da fonte que Jesus quer te ensinar, não. Você quer receber em dobro. Ou é assim, eu vou porque, né, para abrir porta de emprego. Oi, é baú da felicidade ou é a igreja, gente? E tem muitos que estão na igreja também como clubinho. É clubinho, sabe clubinho? É o espaço clube, igreja é um espaço clube, tá? Ali eu vou encontrar amiguinhos, ali eu vou vender minhas coisinhas, Jequiti, etc. Nem sei se existe essas porcarias, porque no meu tempo eu já vi a gente vender Christian Grey, Demilos, Avon, essas coisas. Imagina. Né? Tinha os catálogos lá, né? É assim, é clubinho. Eu vou para fazer negócios. Aí Jesus tirou o chicote catapum lá naquele povo. Mas as pessoas continuam indo por interesses financeiros, de venda, de troca, de clube mesmo. Vai encontrar os amiguinhos para combinar. Depois que sai da igreja, a gente vai para onde? Vamos beber. Gente, vamos pegar umas meninas, vamos pegar uns garotinhos. Vou para a igreja toda linda para ver se eu conquisto o fulaninho. Aí aquelas roupas maravilhosas. Que no baile funk tem mais decente. Desculpa, mas é isso. Não é também todas as bundas de banco que são ovelhas verdadeiras buscando o sangue de Cristo sobre a sua vida. Não. Já que é pra falar, estamos falando tudo. E é por isso que ela fala que aí as pessoas se ofendem. Porque vai pra lá pra lamber, o sentador de pastor. Por quê? Porque o pastor fala aquilo que eu quero ouvir, não o que eu preciso. Ele não fala a verdade a respeito de Cristo, mas ele massageia meu ego. Entendeu? E eu ainda consigo arrumar coleguinhas pra tirar algum benefício disso. Vamos continuar. Está chegando, ainda não chegou, que a gente jamais imaginava. O que ela está afirmando aqui para dar tanto ódio no maluco odiento do Malacraia? Ele é pastor. Grandes igrejas. Quais? Bem, gente, eu sei falar nome, eu já citei um monte de erros que tem dentro das igrejas. Mas tem Jesus. Ele alcança o coração que ele quer. Se você for um coração disposto a receber o que ele tem para te dar. E não para ir para a igreja para arrumar macho. Varão, né? Varão. Varão! Aleluia! Né? Varoa do rei do té de Jeová. Do bar dos aleluias. Né? Que tem dentro dos clubinhos. Se você fizer uma busca sincera, ele tá ali. É só você abrir a porta que você vai ver. Mas depende da porta que você está abrindo e o que você está buscando. Tá? Vamos deixar isso bem claro. O contexto igreja é para todos. Os filhos da mãe, para os corruptos, os malacraias, para tudo. Mas para os corações sinceros. Ok?
Entenda isso. Entenda isso. Porque aí, apesar de todos os absurdos, você vai conseguir. Ele vai conseguir dar uma palavra que você vai falar, isso é pra mim. Esse Jesus que eu quero, ele vai conseguir que você entenda, nem que seja numa vírgula, o que ele quer te falar, no meio dessa loucura toda. Mas vamos continuar. Aí vem uma lacraia, né? Mala cheia, mala feia, tá? Berrento. Ela a gente pode botar a voz original, ele não pode. Porque esse berrador de bode berrador, berro, botou, sabe o que é direito autoral sobre a voz. Se alguém ouvir a minha voz que não vier do meu vídeo, ó, direitos autorais em cima. Canalha, corrupto, pastor, lembra dos lobos? É isso. Pastor, gente, entenda, o Salmo 23 começa assim, o Senhor é o meu pastor. Jesus fala, eu sou o bom pastor. Para de malacraias na vida de vocês. Segue a Cristo. Foi ele que deu sangue, não foi o malacraia. Aí vamos ver o que ele fala e o porquê. Duas coisas aqui. Ou a senhora dá os nomes, ou é uma linguaruda, ou seja, falou demais. Por quê? Por que ela falou demais? Que nomes que o senhor quer? Ele queria saber se o nome dele tá. Só que ela foi malandra, gente. Estamos investigando, estamos apurando. Entendeu? Meu nome tá? Meu nome tá? Envolvido em quê? Meu Deus, será que já me descobriram? Quanto é que eu tenho que perder nessa? Porque eu lucro muito, mas eu também de vez em quando pago os calabocas. É assim que funciona, gente. É assim que funciona. Dentro de igrejas. Tá? Enfim. Peraí. Ela falou, eu não tenho nada com isso. Vamos ver. Se ele fosse um pastor autêntico, pastor de almas e não de dinheiro, se ele fosse um pastor de vidas e não de dízimos, ele ia falar, meus irmãos, olha o que a nossa irmã Damares falou, é preocupante, vamos orar. Vamos orar para que Deus realmente revele quem são os lobos vestidos de cordeiros no nosso meio. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e que nos livre disso apontando quem são os falsos profetas. Quem são os lobos. Ai, meu Deus, descobriram que eu sou lobo. Aí enlouquece, aí surta. Surta. Dá os nomes, ela deu. E ela foi esperta nisso também, gente. Linguaruda? Falou demais? É porque quando a gente chama alguém de linguaruda, o que a gente está falando? Falou demais. Não está falando que é mentira, está falando que falou demais. Falou demais o quê? Uma verdade? De quem? Do quê? Não entendi não, malacraia. Entendi não. Acredito ou não, Charlene? Outra coisa, é uma investigação, então não dá nome. Para não meterem o pé, para não alertar, para não limparem a cena do crime. Em investigação, ainda está sendo investigado, ainda estão apurando. Quando tiver, tá aqui, ó. Entendeu? Ele sabe disso. Ele sabe. Ele sabe. Ele não é um trouxa, ele não é um burro. Ele vive arrotando que entende de direito, então ele sabe. Que não pode vazar. Não pode ter vazamento. Se apavorou rápido e se entregou, porque ele tá indo contra a lei. Com vazamento. Dá o nome? Não, gente. Não. Tá? É comissão, olha só, CPMI. Comissão parlamentar, é uma comissão parlamentar, ou seja, deles, dos parlamentares, mista, ou seja, senador e deputado federal. De inquérito. Para ter inquérito, tem que ter primeiro apuração, investigação. Ô ladrão, tô te investigando, hein? O que é isso? Oi, surtou, Malafaia? Aliás, você já é surtado. Olha, meia verdade e muita mentira. Se não bastasse Satanás para vir nos caluniar e os ímpios, é verdade. Mas o povo de Deus verdadeiro também denuncia isso. Não é assim, se você se diz evangélica, cala a boca, não fala nada, deixa que Deus resolve. Não. Você está na terra para resolver os problemas da terra. Deus resolve o impossível, o possível faz você. Tá? O impossível faz você. Ok? O que é isso? Em que parte da Bíblia você falou, olha, deixa a vida te levar, brinca de Zeca Pagodinho, deixa comigo. Não, amigo, não é assim não. Tá? Não é assim não. Jesus curou lá o paralítico, mas ele falou, meu filho, pega a tua cama e vaza. Ou seja, faz a tua parte. Na história do Lázaro, ele ressuscitou, mas falou assim pros homens, tira a pedra. Sabe o que significa? O que você pode fazer, eu não vou fazer. Porque ele podia falar, pedra, sai do caminho. Porque ninguém sabe quem foi que abriu a pedra do sepulcro dele. Mas de Lázaro tinha homens olhando, tira a pedra. É assim que se faz. A gente é que tem que abrir as sepulturas. A gente é que tem que tirar as pedras do caminho, e não Jesus. Tá? Então tem que denunciar, sim, tem que falar assim, se você fosse evangélica, já basta o diabo. O diabo denuncia você, Silas. Não é qualquer ovelha, não.
tá? Porque a Bíblia é bem clara, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, entendeu? Se ele tá toda hora te sabotando e não fugiu de você, por que será, né? É isso. Ela não fez denúncia, ela estava respondendo, e ele sabe disso. Não está denunciando nada. Ela respondeu como é que está a investigação. Ela falou, olha, tem coisa que a gente nem pode falar, porque se falar vai dar problema. Se a gente falar que tem grandes igrejas, se a gente falar, ih, eu estou falando isso. Eu não estou falando dessa CPMI, não. Eu estou falando do que eu vivi. Se a gente falar, ih, e eu estou dando meu testemunho. Quantos? Aí sabe como é que chama esses pastores? Filhos da mãe. E esses lambibunda de pastor desse tipo? Desigrejado. Olha, não. Destemplado de templo de Satanás. Tá? A minha avó, quando eu era criança, ela falava assim, é uma verdade que eu trago pra mim até hoje, tá, gente? A minha avó falava assim, olha, minha filha, toma cuidado. Sabe quem é o primeiro a chegar na igreja? Satanás. Sabe quem é o último a sair? Satanás. Sabe onde ele senta? No primeiro banco. Ele é o que mais presta atenção. Sabe pra quê? Para aquilo que você foi fazer lá e buscar, ele usar contra você a semana inteira. Ele, quando tentou Jesus, ele tentou com a palavra de Deus. Não é assim que está escrito? Não é assim que está escrito? Entende? Ele usa o que você tem como verdade contra você. Então, o que você vai fazer na igreja, ele usa. Agora, se você é um adorador sincero, porque Deus espera que os adoradores o adorem em espírito e em verdade, aí ele foge, ele mete o pé porque ali não dá. Foi como fez com Jesus. Entende? Malacraia sabe disso. Mas ele é lobo. E ela foi esperta, tá? Ao contrário de você. Gente, que olé que tu tomou de uma mulher deve te doer, né? Machista. Olha só, ela deu. Mas entenda o que eu falei até agora. Transferência de sigilo do senhor André Machado Valadão, né? Convite ao senhor Périx. Ou seja, ela deu o nome de quem já sabe que tá ali no inquérito. Não de quem ainda não sabe. Meu nome tá! Meu nome tá! Fala se meu nome tá! É isso que você tá gritando, né, filho da mãe? Para comparecer. Convite ao senhor Fabiano, líder para comparecer. Convite, transferência de sigilo da igreja é para comparecer. Tá? Esse sabe. Transferência de sigilo, convite, ou seja, transferência de sigilo. Então tem sigilo, gente. Você sabe disso, malacraia. Você é muito podre. Tá? Muito podre. E aí, vem falar que, porque ela ajudou a causa, que não é, que não sei o que lá, que nossos princípios, que princípio. Princípio de Satanás, malacraia. Jesus falou para Pedro, e eu vou falar para você. Para trás de mim, Satanás. Pedro, gente. Se Jesus falou para Pedro, imagina o que ele fala para malacraia. Pedro nem nunca se envolveu em política, e o que ele falou foi pouquinho. Diante do que esse malacraia faz. Tá? E é por isso que eu não posso ficar do lado da treta. Eu tenho que ficar do lado da margem. É isso. No parlamento, numa investigação, ela respondeu o que ela pôde, com muita educação. Sem apontar medo pra ninguém, como você tá fazendo com ela. Covarde, canalha. Pois é. Tá querendo interferir nas provas? Quer abafar a prova? Quer que ela mostre antes? Canalha. 1000 vezes canalha. E é por isso que eu tô do lado dela. Como senadora. Não como mulher. Não como evangélica. Porque eu discordo muito dela. Ela é política, gente. Entende? Ela joga no time do interesse dela também. Mas nesse ponto, sem chance, malacraia. Sem chance. Bom, gente, ficou grande, né? Mas é isso aí. Eu ainda tenho mais coisa pra falar pra vocês sobre esse tema. Mas tá grande. Acho que eu falei o principal. Tá bom? Um dia, gente, como diz o apóstolo Paulo, o que nós estamos vendo em parte, veremos face a face. Isso serve para aqui e para a terra também. Tá? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui.